Urgente! Sai aqui um artigo onde supostamente, né, tem que falar assim, o senhor Felipe Neto influenciaria de forma muito forte o Twitter Brasil, amigo. O senhor Felipe Neto, que hoje é conselheiro do governo Lula, ele mesmo tá mandando no Twitter, é isso mesmo? No vídeo de hoje aqui, nós vamos reagir juntos ao artigo completo, nós vamos ler e interpretar o artigo completo. Eu vou te mostrar a última fala do Alexandre de Moraes e depois, cara, nós vamos fazer uma análise do que aconteceu hoje no Congresso, que parece parece uma maluquice, velho. Parece um seriado de TV onde o enredo é muito surreal. E aí você vai entender se com esse Congresso, se com essa oposição, se com essa postura, nós vamos conseguir combater, né, a influência, né, da esquerda nas redes sociais, na mídia, etc, etc. Tá? Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e dois recados aqui, Primeiro você que é de Brasília, teremos congresso aí. Segundo você que é de Presidente Prudente região, teremos uma palestra gratuita. Eu não lembro agora que vai, acho que vai eu, Renan, Guto e Amanda, né? Acho que nós 4 vamos fazer uma palestra numa universidade que tem aí em Presidente Prudente. Então reserve a sua vaga logo antes que acaba, tá? Esgotou a sala, um abraço, não tem mais como. E nesses eventos, você sabe que a gente fala de coisas que a gente não pode falar pro público. Então clica aqui, vai e leve alguém que você sabe que precisa estar lá. Beleza? Vamos começar? Eu vou começar lendo o artigo. Twitter Files Brazil Show. O influenciador usa de sua influência. O artigo diz o seguinte, vamos lá. Felipe Neto Rodrigues Vieira é um nome importante no espaço público brasileiro desde que ascendeu no YouTube no começo da década de 2010. Na verdade, acho que ele acendeu antes, né? Mas enfim. Criticando o gosto musical de adolescentes e usando palavras muito duras contra Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. É verdade, cara. É verdade. Né? Ele se tornou tudo aquilo que ele criticava. Eu odeio gente colorida. Começou a pintar o cabelo. Eu odeio gente sensacionalista que faz conteúdo merda. Virou isso. Eu odeio o PT, esses ladrões, esse partido de ladrões e as pessoas que se juntam a ele. Se tornou isso, né? Em uma guinada ideológica, tornou-se cabo eleitoral de Lula na corrida de 2022, que levou o petista ao terceiro mandato como presidente. Este realinhamento culminou no convite do governo Lula para que Felipe Neto ingressasse em um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, em fevereiro de 2023, dedicado ao combate ao discurso de ódio e ao extremismo, com foco especial na regulação de redes sociais. No mesmo mês, Felipe falou à Unesco a respeito do mesmo tema. O grupo foi apelidado de Ministério da Verdade por críticos do governo. Porque assim, o Felipe Neto falar de fake news, né, só essa semana ele soltou duas, né, que o Twitter teria dado o selo dourado para o Alan dos Santos, que é uma mentira, né, qualquer um poderia comprar, e que o Twitter do Elon Musk estava ajudando a Arábia Saudita, mas isso foi de 2015 a 2018, o Elon Musk não era nem dono da empresa. Tem uma terceira. Ele disse que a gente precisava de uma regulação específica para garantir os seus direitos na internet, que é mentira, nós já temos o Marco Civil. Mas enfim, né? Ele é a fake news do bem. Isso eu tô falando dessa semana, tá? Se eu pegar a lista aqui é inacreditável. Vamos lá. Nós, Schellenberger e David Agape e eu estamos revelando hoje que Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter ao ponto de um funcionário sênior ter proposto uma conversa particular entre ele e Yoel Roth, na época chefe de segurança da rede social. Esse convite foi feito no contexto das sanções impostas pela moderação de conteúdo do Twitter ao jornalista Alan dos Santos, hoje exilado nos Estados Unidos, protegido pelo padrão mais amplo de liberdade de expressão daquele país. Aqui você já começa a perder um pouco de credibilidade, cara. O Alan dos Santos, ele não tá exilado porque lá tem liberdade de expressão, né, cara? Na verdade, ele saiu daqui fugido de uma investigação, inclusive de lavagem de dinheiro. Mas vamos lá. Chefe de políticas públicas do Twitter pede a chefe de segurança atenção especial a Alan dos Santos em encontro com Felipe. Em 14 de junho de 2021, o então chefe de políticas públicas do Twitter, Fernando Galo, que hoje ocupa cargo semelhante no escritório brasileiro da rede social TikTok, mandou um e-mail para Yoel Roth, chefe de segurança da rede social. O assunto: Galo pedia que Roth, em pessoa, investigasse a conta do jornalista Alan dos Santos no Twitter de forma holística, ou seja, a conta inteira. O jornalista, aspas, tem sido muito problemático para nós no Brasil e cada vez mais complicado de lidar, comentou Galo, detalhando que Santos insiste em postar coisas muito controversas sobre a Covid e outros conteúdos abusivos.
A gente tem sempre que lembrar de quem a gente está tratando, tá? A gente está tratando deste cara aqui. Coronavírus, em tempos de coronavírus. Corona é o caralho. É isso aí, ó. É esse cara, tá? É esse cara que a gente tá tratando. Enfim. Galo queria que o Roth, envolvido na decisão de banir a conta de Donald Trump, banisse permanentemente a conta de Santos e que mudasse de ideia a respeito de manter no ar um tweet em que o jornalista, aspas, especulava a respeito do estado de saúde de alguém, fazendo uma conexão entre uma vacina e problemas de saúde, portanto, criando dúvidas a respeito da segurança da vacina, nas palavras do chefe de políticas públicas da rede social. O tema não é novo no Twitter. No Twitter Files, nos Estados Unidos, a rede social colaborou com o governo e think tanks para a remoção de conteúdo crítico às políticas de enfrentamento da pandemia, o que no país viola a primeira emenda da Constituição. E aí ele coloca aqui, né, uma cópia do e-mail original, né, onde ele pede essas coisas. A decisão de Roth de não apagar o tweet de Santos irritou sobremaneira Felipe Neto, que na época cultivava uma imagem de defensor de lockdowns e outras medidas sanitárias. Como um pedido número 2, no mesmo e-mail, Galo disse que o youtuber, aspas, tem sido um antagonista e oponente do atual governo, de Jair Bolsonaro, e um forte crítico do Twitter, pelo que ele considera leniência de nossa parte em aplicar nossas regras sobre Covid. Em outras palavras, Felipe Neto fazia pressão por uma abordagem mais dura na remoção de conteúdo. Ele está bravo, informou Galo, se referindo a Neto, e ficando cada vez mais barulhento ao ponto de começar a twittar a respeito de conversa deles conosco. Ou seja, isso aqui, irmão, isso aqui mostra a baixeza desse cara. Né? Você conversar com uma pessoa e depois expor uma conversa, isso é uma coisa assim. É que hoje, nos dias de hoje, parece uma coisa comum, uma coisa trivial. Isso é uma coisa de canalha, velho. Isso é uma coisa de gente sem caráter. Isso é uma coisa de gente que não tem hombridade. Pra você ter uma ideia, cara, se você pegar grandes inimigos históricos, tá? Quando os reis iam conversar, iam lá com a bandeirinha branca, os reis conversavam, ninguém matava ninguém. Ó, e aí, qual é que vai ser? Vamos combinar, pá, vai ser assim e tal. E voltavam para suas bases. Não existe isso, cara. Sabe, isso é uma coisa de... Isso mostra, infelizmente, o nível de lama que nós estamos, né? Há aqui, portanto, uma sugestão de acesso privilegiado do influenciador para fazer lobby de suas causas dentro do Twitter na forma de conversas privadas que Galo temia que fossem expostas. Galo então convidou Roth para mais uma conversa com o Neto. Embora haja alguns riscos, nós e a equipe de comunicações queríamos ver se você estaria aberto a uma conversa em off com ele, para que ele sinta que foi ouvido e tomara que as tensões se atenuem um pouco. Ou seja, o cara falou, vai lá ouvir o Felipe Neto, o que já mostra, cara, uma fragilidade dessa galera. Por que vocês estão ouvindo o Felipe Neto, velho? Você acha que o problema de vocês é o Felipe Neto? Você acha que, nossa, o grande Felipe Neto vai influenciar as pessoas? Ele não fez, ele não mandou todo mundo ir pra rede social lá, como é que era? O Q, não era isso? Era KOO, não era? Bombou o bagulho? Tá dando certo? Né? Ele faliu o Twitter? Joel Roth aceita o convite e analisa em detalhes tweet de Alan dos Santos. Com cópia para a diretoria jurídica Vilaya Gade, Joel Roth respondeu 6 horas depois. A resposta fácil primeiro. Ficaria contente de conversar com o Felipe Neto, disse o chefe de integridade do Twitter. Vamos seguir um fio, né, de mensagens separando a respeito da logística disso, mas se você me disser que esta é uma conversa de alto valor, para eu participar, faço com prazer, complementou, adicionando um símbolo de sorriso. Está aqui o e-mail original, inclusive. Na mesma mensagem de 2021, Roth, então, estuda detalhadamente o caso de Alan dos Santos. Ele admite que o caso estava uma bagunça, porque a equipe de moderação de conteúdo, utilizando um sistema de bilhetes, como se faz em atendimento ao consumidor de sites, contou errado o número de violações de Santos. Sobre o tweet, cuja permanência online irritou Felipe Neto, Roth deu o contexto que a publicação se referia à parada cardíaca que o jogador de futebol dinamarquês Christian Eriksen sofreu em 12 de junho de 2021, 2 dias antes da troca de mensagens. Roth disse que toda a narrativa a respeito da parada cardíaca era desafiadora. Por um lado, as nossas políticas não cobrem especulação a respeito do estado de saúde de indivíduos ou efeitos colaterais individuais em potencial da vacinação. Por outro lado, o jogador não foi vacinado, então o tweet é enganoso a respeito de se há uma possibilidade que a vacinação poderia ter contribuído para o problema. Então vamos lembrar aqui, o Alan dos Santos estava mentindo sobre um jogador que teve um ataque cardíaco. Ele tomou a vacina! Só que for ver, ele nem tinha tomado a vacina. Ou seja, e essa galera mentiu mesmo, cara. Essa galera fez de tudo para descredibilizar a vacina e para você acreditar em cloroquina, em ozônio no ânus, tá? Em spray de Israel que nunca funcionou, nunca existiu, né? Enfim. O cara se viu numa situação complicada. Eu falei, cara, isso aqui realmente é uma mentira, mas a nossa política de privacidade e comportamento aqui, isso não fere a política, tá? Hoje o Twitter arrumou uma solução muito boa.
né? Porque eu realmente acho muito ruim a plataforma começar a tirar tudo que ela acha que é fake news. Agora, essa maneira que o Twitter arrumou, que é o seguinte, tem uma nota ali embaixo, ó, esse jogador não tomou a vacina, beleza, tá ali a fake news e tá embaixo desmentindo a fake news. Eu acho isso uma solução muito positiva, é que na época não existia ainda. A publicação de Alan dos Santos cairia numa área cinzenta, pois o autor especula a respeito de coágulos sanguíneos e a miocardite, ambas narrativas associadas à vacina da Covid, mas nota explicitamente que não há uma conexão direta à vacina. Não atende o critério estrito que temos para incitação ao medo com base em uma ligação falsa e explícita, indicou Roth, que termina sua análise do tweet, recomendando a aplicação de um rótulo nele e uma suspensão da conta por causa das outras violações. Como eu expliquei na Gazeta do Povo, múltiplos estudos apontam a miocardite, coágulo sanguíneo... Cara, vamos lá, velho. Vacina não causa isso, tá? Vacina é seguro. Vacina salvou o mundo da Covid. Mas ainda tem gente que fica batendo nesse... É um saco. A palavra narrativa, portanto, especialmente como justificativa às sanções para a expressão de usuários nas redes sociais, não dá ao assunto a seriedade merecida. Yoel Roth expressa preocupação com a vitória judicial temporária do Alan dos Santos, na época contra a censura do YouTube. Eu me preocupo que a desordem inerente desse problema poderia tornar um desafio explicar a base de uma ação de suspensão se o fizéssemos agora. E o e-mail aqui de novo. Equipe jurídica do Twitter compara Alan dos Santos a Alex Jones. Após tratativas internas da equipe jurídica do Twitter, no dia seguinte, os consultores jurídicos sêniores Rafael Batista e Diego de Lima Gualda emitiram seu parecer a respeito de Alan dos Santos e a proposta do encontro com Felipe Neto. Como sugerido antes por Galo, Batista e Gualda concordam que Alan dos Santos é comparável a Alex Jones, influenciador americano, depois condenado na justiça local, entre outros motivos, por dizer que o ataque de um aturador à escola Sandy Hook era uma farsa. Os especialistas recomendaram que era melhor deixar o sistema de contagem de violações seguir seu curso, especialmente porque temos preocupações no Brasil no que toca o litígio questionando suspensões de contas, dado foco amigável aos consumidores das cortes locais, ou seja, tribunais de instância inferior que tenderiam a favorecer os reclamantes e não a rede social, sobre a qual imporiam o ônus de apresentar em juízo cópias do conteúdo infringente. Então ele está basicamente dizendo o seguinte, cara, eu não acho que a gente pode fazer isso, que isso pode nos causar inclusive problema jurídico. O cara vai lá e processa a gente e as cortes vão falar, mano, você não pode tirar conteúdo dessa forma. Batista e Gualda acusaram o Santos de manipular o sistema da rede social com a intenção de espalhar desinformação, mas em um contexto no qual, por alguma razão, falhamos em aplicar de forma estrita as políticas relevantes de maneira apropriada. Ou seja, ele diz que ali, cara, eu entendo que ele está fazendo cagada, mas as nossas políticas não abrangem o que ele está falando. A gente precisa de uma nova política. Para ele, o jornalista inclui seus tweets mais controversos, frases com ar de especulação, quando de fato são divulgadas de propósito para enganar. Os consultores também expressam preocupação com a vitória de Santos contra o YouTube e que ele significava para o Twitter, e que por isso tinha que dar um forte fundamento de violação dos termos de serviço ao punido. Então, e-mail aqui de novo. Finalmente, o conselheiro jurídico sênior propuseram que o Twitter podia tirar vantagem das decisões do Supremo Tribunal Federal pela suspensão global de uma das contas do Alan dos Santos, além de aproveitar materiais midiáticos que corroboravam com o perfil teórico de conspiração do jornalista. Os especialistas fizeram também menção indireta a tirar proveito das investigações da CPI do Covid contra Santos, expressando desconfiança de que ele já estava morando nos Estados Unidos por turismo de difamação, né? Ou seja, para escapar de leis do seu país de origem, e cogitam se poderiam encaixar o comportamento dele de criar novas contas como má fé no uso do serviço. Há, contudo, uma diferença de tratamento da liberdade de expressão entre os dois países, como descobriu o Ministério da Justiça de Flávio Dino em uma reunião com o FBI, em que um representante disse que os supostos delitos de Alan dos Santos eram só palavras, como noticiado pela Folha de São Paulo. De fato, só foi possível tirar vantagem mais tarde das decisões vindas do STF, como mostra um e-mail de uma advogada do Twitter, não sênior, por isso aqui anonimizada, no dia 6 de junho de 22, em que ela contou ao ministro Alexandre de Moraes que o ministro Alexandre de Moraes havia ordenado a suspensão de 6 contas de Alan dos Santos, além da coleta de dados associados a elas. Moraes também queria monitoramento para evitar a criação de novas contas. A advogada não questionou a ordem e disse: vamos informar que, se identificarmos quaisquer novas contas relacionadas, vamos denunciá-las para o STF. Até hoje, as contas de Santos permanecem suspensas no Brasil, apesar da promessa de Elon Musk, dono do X, de reverter as ordens de Moraes. A mesma mensagem inclui o caso de censura imposta por Moraes ao Partido Comunista PCO no contexto do inquérito das fake news. E para finalizar, Felipe Neto é alguém em quem não podemos confiar para manter conversas em off. Batista e Gualda terminaram seu e-mail do dia 15 de junho de 21, recomendando que o Roth não encontrasse Felipe Neto. O encontro apresentaria riscos adicionais à nossa estratégia, pois Felipe Neto é alguém que não podemos confiar completamente para manter uma conversa em off. Que é verdade, o Felipe Neto não é um homem confiável.
fora dos registros oficiais e dos olhos públicos. Os consultores alertaram que o influenciador poderia tentar tirar proveito tanto do cenário do banimento do Alan dos Santos, quanto da permanência do perfil. E é verdade, tirou, ele ia falar, viu, eu consegui. Não tirou, ó, eu fui lá, conversei com os caras não tiraram. Né? Com certeza isso ia acontecer. Os dois conselheiros jurídicos expressaram estar cientes de que o encontro, caso acontecesse, criaria uma oportunidade para qualquer narrativa que alegue que o Twitter é enviesado por abrir um canal específico de comunicação com o Felipe Neto, que não está aberto para o outro lado, que o Twitter não está seguindo seus próprios procedimentos e políticas de maneira consistente. Em vez disso, respondendo a uma pressão de um usuário famoso. Também alertaram que o encontro poderia ser usado por Alan dos Santos em juízo contra eles. Então, na nossa opinião, o risco de ter essa conversa com ele, Felipe Neto, ultrapassa os benefícios em potencial. Concluíram, como deixou clara a mensagem inicial de Fernando Galo, contudo, o canal de comunicação com Felipe Neto já estava aberto. Não sei se estava aberto, né? Pelos arquivos do Twitter, não foi possível determinar se o encontro entre Yoel Roth e Felipe Neto aconteceu. A reportagem conversou com o Alan dos Santos e entrou em contato com Felipe Neto, Galo, Batista e Goldo, que ainda não se manifestaram. Veja o comentário do Santos em breve na cobertura da Gazeta do Povo. E aí eu vou dizer pra você o seguinte, cara. Você se surpreende com isso? Eu não me surpreendo. É claro que o Felipe Neto quer pautar todo mundo. E vou dizer, nessas empresas mais esquerdistas, como por exemplo, todas essas influenciadas pela Mind, né, essas que o Sleeping Giants brinca de desmonetizar e consegue porque as agências de publicidade são as que fazem, né, o agenciamento de todos esses artistas e não sei o que, esses caras estão com essa mania de, ou a gente controla via medo ou a gente compra. O governo vai lá e compra, igual comprou o Dilma Bolada, igual mandou orçamento recorde pra Globo. Chegou no Twitter, não é assim. Agora eu vou dizer pra você também, cara, esse Twitter Files aqui, com todo respeito, cara, tá meio vazio. Tá? Tem um e-mail de um cara querendo marcar uma conversa e uma conversa nem existiu. Então, assim, não tem nada, cara. Não tem nenhum crime, não tem... Tem uma tentativa do Felipe Neto, que a gente já esperava isso dele, de querer controlar o Twitter. Tá? E mais, uma coisa triste é saber que existe uma briga entre dois caras que a gente discorda. Que é o Felipe Neto, que é um babaca, né? E o Alan dos Santos, que supostamente, tem que falar assim, é um criminoso. Né? Um cara que fala... ele não sei o que lá, que ia desacreditar de vacina. Então é isso, velho, né? Não dá pra você entrar nem pra um lado nem pro outro. E aí o Michael Schellenberg colocou aqui, Twitter Fire Brasil, e o Elon Musk respondeu, would be good to have a short version too, ou seja, seria bom ter uma versão encurtada. Aí o Felipe Neto foi lá e deu uma lacradinha. Here's the short version, um emoji de cocô. É inacreditável, cara. É inacreditável, né? E claro, né? A esquerda já tá mostrando isso daqui, cara, porque realmente, assim, tem alguma coisa muito, né? Muito tem. E outra, vamos lá, gente, vamos lá. O tweet em questão do Alan dos Santos é esse daqui, ó. O médico-chefe cardiologista da equipe italiana confirmou via rádio italiana que Eriksen havia recebido a vacina Pfizer em 31 de maio. Há especulações de que ele teve coágulo sanguíneo e miocardite, nada confirmado em relação à vacina, mas o questionamento é grande. Então, assim, né? É uma merda, ele tá falando uma besteira, mas ele tá falando, o questionamento é grande e tal, tem que ver. Tá dentro da liberdade de expressão, então nem pra um lado nem pro outro, cara. Não concordo com nenhum dos lados. E aí, pra completar o vídeo, né, vamos mostrar a última declaração do Alexandre de Moraes. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Olha, eu concordo com você que liberdade de expressão não é liberdade de ódio, não sei o que lá. O problema é o que é ódio. O que é ódio? Como é que você define o que é ódio? Sinceramente, eu tenho essa dúvida honesta. O que é ódio? Se eu chegar e falar assim, eu odeio o Lula, eu tenho que ser proibido de dizer isso? Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Então, assim, essa fala dele é uma fala que não diz nada, né? Que não diz nada. Enfim. Hoje, no Congresso Nacional, é isso que eu quero te mostrar. A gente quer combater isso. A gente quer combater o Xandão, a gente quer combater a ditadura do judiciário, a gente quer combater o Felipe Neto, quer combater esse esquerdismo. Beleza. Como que a gente vai combater? Eu vou contar uma coisa pra você. Chiquinho Brazão é um dos principais suspeitos
tá? E de novo, ele é principal suspeito não é porque um falou, é porque um falou, outro falou, aí você faz umas sobreposições de outros fatores, é GPS do celular, é arma, não sei o que lá, você... Opa, peraí, esse cara é acusado de ser um dos mandantes de matar Marielle. Prende o cara preventivamente porque ele tem risco de fugir, ele tem risco de atrapalhar a justiça, ele tem risco até de ser morto. Daí, para manter a prisão dele, a Câmara dos Deputados tem que votar para manter a prisão ou para não manter a prisão. Uma galera votou contra, né? Inclusive, assim, a prisão foi mantida, né? Tá aqui, ó, CCJ decide manter prisão de Chiquinho Brazão, o plenário analisará o caso, né? O placar foi de 39 a 25. E aí, meu irmão, sabe quais foram os deputados que votaram para soltar o cara? Os bolsonaristas. Assim, eu não entendo, cara. Eu não entendo. Olha aqui, ó. Delegado Bilinski, Marco Feliciano, Júlia Zanata, quem mais tem aqui? Deixa eu ver aqui. Marcelo Crivella, Dani Cunha, né? Filho do Eduardo Cunha, né? Fernando Pessoa, aqui. É isso, cara. É isso. Eduardo Bolsonaro fez lá discurso que não podia manter a prisão do cara. Você acha que é com essa ferramenta que nós vamos atingir nosso objetivo? O Kim Kataguiri votou como? Votou contra, óbvio. É tão difícil você querer que bandido fique na cadeia, cara. Não, mas aí tem os bandidos que são os bandidos do bem. Não tem jeito. No mesmo dia, e aí é o que eu tô falando, a oposição não serve pra nada, cara. No mesmo dia, toma essa aqui, toma mais essa. Câmara aprova retorno do DPVAT em vitória do governo. Você lembra que é o DPVAT? O DPVAT é o seguro obrigatório que você paga, porque se sofrer um acidente, né, teoricamente o Estado tem que te indenizar. É isso, é mais um imposto. Eu falei, inclusive, na live de hoje mais cedo, que o certo era o seguinte, né? Aqui no Brasil a gente não sabe que quando você contrata um seguro, se você bate no carro de um terceiro, para você consertar o terceiro, para você indenizar o terceiro, você não paga a franquia. Você sabia disso? A gente é tão malandro, você bate no carro do outro e fala, puta, não, a culpa não foi minha, hein? Se você consertar o carro do terceiro, você não paga a franquia, você paga para consertar o seu. Eu acho que deveria ser obrigatório o seguro aqui. Não para si, mas para terceiro, que é um seguro relativamente barato, em que você terceiriza essa responsabilidade. Porque muitos de nós, a verdade é essa, a gente pega um carro e sai na rua e a gente não tem condições de indenizar alguém se a gente causar um acidente. Aí não, em vez de você liberar para o mercado, para ter bons preços, bom atendimento, não. Faz um seguro obrigatório aí, em que ninguém se sente seguro, é só mais um imposto, só mais um instrumento arrecadatório. A Tabata Amaral, inclusive, a liberar o Tabata Amaral, votou a favor de mais um imposto. E a oposição fez o quê? Nada. Porque é isso que nós temos. Então é isso, meu irmão. Sinceramente, eu acho que esse Twitter Files 2 é bem fraco. Eu acho que a oposição não vai fazer nada. E, infelizmente, nós estamos no meio de uma briga, onde de um lado você tem o Alan dos Santos falando Corona é o e do outro lado você tem o Felipe Neto. Eu não quero este tweet. E é isso. Um abraço. Vamos questionar tudo.